Igreja, bom, agradecer a todos, primeiramente o irmão José Luiz, também o irmão Adilson, que a gente teve em contato esses tempos até chegar o dia de hoje. A gente é grato a Deus sempre pela oportunidade de compartilhar a palavra dele. É sempre um privilégio, queridos, podermos estarmos envolvidos na obra de Deus, não importa o que façamos. Alguns têm o dom de cantar, outros têm o dom de pregar, outros têm o dom de recepcionar. A gente percebe que a obra de Deus, ela se completa. Cada pessoa com o seu dom, cada pessoa com a sua característica, e assim a obra de Deus ela vai sendo feita. Louvado seja Ele por isso. Então agradeço de coração o convite. Eu estou aqui com meu irmão que é o primeiro adventista da família, foi a primeira pessoa a aceitar o adventismo, minha mãe e a minha irmã que reside aqui na cidade, com a minha sobrinha. É sempre bom estarmos aqui. Antes da gente se apresentar, realmente eu gostaria de convidar os irmãos a um momento de oração, assim como você está, inclusive aqueles que vão estar acompanhando depois essa transmissão. Eu desejo a você um feliz sábado também, que você possa também acompanhar essa oração nesse momento. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos, te bendizemos, porque essa é a tua obra. Essa não é a obra do homem, essa é a obra que o nosso Salvador permitiu que ela existisse para a nossa redenção. Amém. Sabemos, meu Pai, que o Senhor um dia traçou o plano de redenção da humanidade, e hoje o Senhor nos incluiu nesse plano. Amém. Nós te pedimos, meu Pai, tenha misericórdia de nós, não somente de nós que estamos aqui, mas dos irmãos que acompanham essa transmissão, como também aqueles que estão afastados, aqueles que talvez a mensagem do Senhor nem tenha alcançado ainda. O Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, para que possamos, no dia da tua volta, verdadeiramente possamos estarmos de pé e podermos desfrutar a vida contigo. Abençoa esse momento da tua palavra. Essas pessoas não estão aqui para ouvir o homem, essas pessoas precisam ouvir a tua voz. Amém. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando nós pensamos no tema desse sermão, concluiremos a obra. Talvez o primeiro pensamento que vem à sua mente é que nós concluiremos a obra de Deus. Não, a obra de Deus ela vai ser concluída. Não importa se existam pessoas para fazer a obra ou não, a obra de Deus será concluída nesse mundo. Amém. Mas quando nós chamamos a atenção para esse tema, concluiremos a obra, é na verdade uma pergunta: se nós concluiremos a obra que um dia Cristo iniciou na nossa vida. Nós vamos falar desse assunto nessa manhã. Eu conheci a Jesus, eu sou adventista há 6 anos, vamos dizer assim. A minha família é adventista há mais de 25 anos. Toda a minha família se converteu a adventismo, mas eu sou adventista apenas há aproximadamente 6 anos. Mas conhecia Jesus aos 15 anos. É interessante porque na minha família nós éramos os tradicionais católicos, sabe? O tradicional católico que ele assume ser católico, mas não vai, não frequenta. Era assim a nossa família. E eu fui a primeira pessoa da minha família a me interessar por algo que envolvesse a Deus. Só que a igreja, a instituição que eu me converti na época não foi adventista. Eu me converti numa instituição, não vou falar nomes, até porque o objetivo aqui não é mencionar a igreja A, B ou C, qual é a igreja melhor, qual é pior. Mas eu me converti numa instituição muito grande. Nós conhecemos, é uma instituição muito grande que tem espalhada por Brasil, pelo mundo aí, templos enormes,
muito conhecida no Brasil. E a minha entrega nessa instituição foi tamanha que aos 16 anos eu saí de casa. Fui morar nessa instituição, me envolvi muito com a obra nessa instituição, a ponto de me tornar pastor. E fui pastor nessa instituição durante 17 anos. 17 anos da minha vida estive como pastor. Passei em muitos lugares espalhados por aí. São Paulo, outros estados, como o Paraná, por exemplo. Passei dentro do Paraná, em Curitiba, em Londrina, passei em Maringá. Mas não vamos falar da minha vida, mas sim da palavra de Deus. Mas só para a gente introduzir esse assunto, quando um dia eu decidi me desligar dessa instituição, isso aconteceu em 2016, e voltei, eu estava em Curitiba na época, voltei para cá, para São Paulo, e aí eu comecei a conviver com a minha família, porque é interessante a gente contar isso, porque eu me converti nessa instituição, 6 meses, no máximo 1 ano depois, a minha família inteira se converteu ao adventismo. A família toda, meus irmãos, minha mãe, todo mundo. E aí a gente traçou esse paralelo, né? Minha família de um lado andando, caminhando com Cristo no adventismo, e eu caminhando nessa outra instituição. É interessante, eu até vi a irmã comentando que de alguns filhos dela que não estão por enquanto na igreja, mas não duvide do poder de Deus, queridos. Deus, ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias, coisas que a gente nem imagina. Minha família, de repente, nunca imaginou que um dia eu seria um adventista, e tampouco estaria pregando numa igreja adventista. Deus trabalha. Enquanto nós estamos aqui, Deus trabalha. Jesus, certa vez, ele disse isso. Jesus, ele disse: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Jesus falou. Ou seja, a obra de Deus, ela foi consumada na cruz do Calvário, mas mesmo assim, Deus continua trabalhando em nosso favor. Amém. E nós, como seus servos, precisamos crer nisso. Eu gostaria de levar você a um raciocínio, antes de pedir para você abrir a Bíblia. Qualquer coisa, qualquer obra, qualquer coisa nessa vida que fica inacabada, ou seja, qualquer obra que você inicia na vida e não conclui, é algo ruim. Imagina, por exemplo, vamos pensar aqui, já viu aquelas obras que o governo começa? A gente vê aí obras que o governo promete, ele inicia aquela obra prometendo várias melhorias, todo mundo fica empolgado. Olha, quando essa obra ela realmente se concretizar, vai ser muito bom para todo mundo. Aí de repente aquela obra fica parada. É algo bom isso? É uma coisa positiva? Você vê que aquela obra torna-se uma piada. Toda vez que a gente passa lá na capital, isso acontece muito. Nós temos um tal de um monotrilho lá, que já consumiu milhões de reais e está lá parado lá e ninguém mexe. Então qualquer coisa na vida que você inicia e não conclui, torna-se algo ruim. Uma reforma na sua casa, por exemplo. Você inicia uma reforma e de repente, porque acabou o recurso, aquela obra, aquela reforma fica parada lá. Um curso, talvez nós temos aqui pessoas que estão na faculdade, iniciando a faculdade. Eu estou no 6º ano do curso de Ciências Contábeis. Com fé em Deus, o ano que vem eu concluo. E vou ser honesto com você, nesses 6 semestres que se passaram, vai terminar o 6º agora, no final do ano, quantas foram as vezes que me passou pela mente a vontade de quê? Parar. Você está lá trabalhando, aí das 5h30 da tarde, todo mundo começa a dizer: vou para casa, graças a Deus eu vou para casa, e eu pensando o quê? Eu vou para a faculdade ainda. Então, muitas vezes a gente inicia coisas na vida e a vontade de não concluir é muito grande, e isso é ruim. Certa vez Jesus chamou a nossa atenção para isso. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14.
Jesus certa vez chamou a nossa atenção para esse tipo de assunto, ou seja, quando nós não concluímos certas coisas na nossa vida. Então, Lucas capítulo 14, verso 25, Jesus certa vez disse assim, Lucas 14, versos 25, Jesus certa vez disse assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Só um parênteses aqui. Muitas pessoas confundem esse texto. Eu já vi pregadores dizerem o seguinte: olha, está vendo? Quando você aceita Cristo, haver confusão dentro da sua casa é normal. Você brigar com a sua mãe, com o seu pai, com a sua mulher por causa de Cristo é a coisa mais. Quando Jesus diz o seguinte: olha, se você quer ser meu discípulo e não aborrece seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua mulher e ainda a sua própria vida, ele não está se referindo que nós precisamos ter contenda com os nossos familiares que ainda não aceitaram a Cristo por causa dele. Mas ele está chamando a nossa atenção, querendo dizer o seguinte: que se nós não amarmos, se eu quero ser dele, ser seguidor dele, e não amá-lo acima de todas essas pessoas que aqui ele menciona, pessoas essas que merecem meu amor. Então eu devo amar minha mãe, meus irmãos, meu pai, minha esposa, meus filhos, sim. Eu devo amar a minha vida, sim. Mas ele está dizendo que se você não aborrecer, ou seja, se você não amar a ele, a Cristo, acima de tudo isso, de todas essas pessoas, por mais importantes que elas sejam, se você não amar a ele acima de todas essas pessoas, você não pode ser discípulo dele. Então, eu amo a minha vida, eu quero o bem para mim mesmo, mas o meu amor a Cristo está acima, inclusive do que o meu amor por mim mesmo, a ponto de eu ter disposição de sacrificar tudo, abrir mão de tudo para poder servi-lo, para poder agradá-lo. E aí ele continua, ele diz assim, verso 27, e qualquer um que não tomar sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. E aí ele chama a nossa atenção para algo muito importante. Ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, atenção para essa palavra, não se assenta primeiro, para quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Calcular. Na minha versão diz assim: não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Construir uma torre ou construir qualquer outra coisa, não se assenta primeiro para calcular, ou seja, para ver se você tem os meios para concluir aquilo que você iniciou. Quando ele diz assim, que nós devemos sentar e calcular, ele está chamando a nossa atenção para a seguinte coisa: se você quer me seguir, se você quer viver comigo, se você quer andar nos meus caminhos, primeiro você precisa calcular para ver se você tem os meios para concluir essa jornada. Porque a caminhada com Cristo é uma jornada cheia de quê? De desafios. Eu pergunto para você: a caminhada com Cristo é só com momentos bons e maravilhosos? Não, vai acontecer muitas vezes coisas que vai levar você a ter desejo de quê? De desistir. Você vai enfrentar situações nessa caminhada com Cristo que muitas vezes você vai ter vontade de abandonar. Quantos irmãos nossos, seja aqui de Pederneiras, seja lá da onde nós somos, lá de São Paulo, lá do Parque Fernanda, que é a igreja que nós frequentamos, quantos irmãos nossos que um dia sentavam ao nosso lado e hoje não estão mais?
E eles não estão aqui e nós estamos porque somos melhores do que eles, nós somos mais de fé do que aqueles que saíram. Aqueles que hoje não estão mais aqui, eles não são fracos na fé e nós somos fortes. A verdade é que todos, independentemente de quem seja, quando se propõem a seguir a Cristo, vão viver momentos difíceis. E ele diz: qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para ver se você tem condições de concluir? Para completar minha jornada com Cristo, eu devo buscar a cada dia. Quando você, por exemplo, levanta pela manhã e vai estudar a sua lição da escola sabatina, vai estudar a Bíblia, o que você está fazendo? Você está buscando recursos espirituais para se manter firme. Quando você ora, quando você mantém a sua comunhão com Deus diária, quando você fecha a porta do seu quarto e vai orar, vai buscar a presença de Deus, você está fazendo o quê? Buscando recursos para concluir a sua obra, para que a sua obra não fique pela metade. E olha o que ele diz no verso 30, no verso 29, vamos no 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, quem é o alicerce da nossa vida? Jesus Cristo. Paulo fala isso. Jesus Cristo é o nosso alicerce. Ele diz: para que não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde. Será que você quer amanhã se tornar uma piada? Sim, porque quando uma pessoa começa a caminhada com Cristo e desiste, desanima, não permanece, ela se torna uma piada para muita gente. Quantas vezes a gente já ouviu comentários do tipo: fulano estava tão firme na igreja, fulano parecia que agora estava firme na igreja, agora largou tudo de novo. Ah, fulano é fogo. Aqui tem essa expressão? Fogo de palha? Por que as pessoas usam a expressão fogo de palha? Porque o fogo de palha ele é duradouro? Ele está dizendo aqui, ó, que uma obra inacabada é uma obra que é motivo de piada. Nós fazemos piada com o governo. Na verdade é uma piada de nós mesmos, porque é o nosso dinheiro. Mas a verdade é essa, que qualquer coisa que se inicia, por exemplo, um relacionamento que se inicia, é feito, todo mundo vai para a festa, comemora, dá os parabéns para os noivos, dali um tempo o casamento, o relacionamento se extingue. Se torna o que aquilo ali? Uma piada. Agora imagine o relacionamento com Cristo que não é concluído. Hoje, dia 4 de novembro de 2023, estamos aqui. Mas daqui a um ano, onde estaremos? Daqui a um ano, onde estaremos? Estaremos vivos? Se estivermos vivos, onde estaremos? Eu pergunto, talvez eu falando isso aqui, venha à sua mente aí onde você está, de um irmão que há um ano atrás estava aqui e hoje não está mais. Então essa é a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Porque a Bíblia nos adverte: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o próximo a cair é alguém que está de pé. Então eu não posso me excluir, eu não posso achar que eu sou incaível, se é que existe essa expressão. Eu posso ser próximo. Quando eu me desliguei dessa instituição, onde eu tinha praticamente um ministério estabelecido, eram 17 anos que eu estava ali. Quando eu cheguei,
para a pessoa que tomava conta na época do estado do Paraná inteiro, e sentei na frente dele e disse que eu queria me desligar, que eu queria sair. Ele não acreditou. Ele falou: como assim, rapaz? 17 anos você vai jogar tudo fora. Eu falei: mas é isso que eu quero. Mas eu saí daquela instituição, mas jamais deixei a vida com Cristo. Eu até brinco quando eu estou pregando por aí, eu falo o seguinte, que quando eu saí não vim imediatamente para a igreja adventista. Embora eu voltei a morar com a minha mãe, todos eles eram adventistas, eles faziam o culto do pôr do sol, aos sábados ia para a igreja. Eu voltei a morar na casa da minha mãe e eu via tudo aquilo ali, mas eu não me tornei adventista logo em seguida. Então eu chamo esse período, sabe aquela página em branco que tem entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Sua Bíblia tem uma página em branco, que é os 400 anos em que houve o silêncio de Deus, não houve profecia nesse tempo. Eu falo que a minha vida não teve essa página em branco, porque eu não ia para canto nenhum, nem ia para a igreja que eu frequentava, nem me tornei adventista, eu ficava em casa, mas nunca abandonei minha comunhão com Deus. Amém. Mesmo sem estar indo em canto nenhum. Não fui fazer coisa errada, não fui pro mundão. Porque eu preciso concluir a obra que um dia Jesus começou na minha vida. Amém. De nada me adiantará eu ter 20, 30, 40, 50 anos que eu conheço o Evangelho, se no final das contas a minha obra ficar inacabada. Se no final das contas, eu lembro até que Jesus certa vez disse assim: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu estou indo para lá vos preparar o quê? Lugar. Então, Jesus está nesse momento no santuário celestial, intercedendo em nosso favor, fazendo ali a sua obra de intercessão, e o nosso lugar no reino de Deus pode estar sendo preparado ou não, dependendo da vida que eu estou levando aqui. Somos salvos pelos méritos de Cristo? Sim, mas nós temos responsabilidades a cumprir. Como que eu posso me manter firme na lei de Deus, me manter firme nos caminhos de Deus, nos mandamentos de Deus, se eu não buscar recurso no dia a dia para concluir essa obra? Olha o que ele diz no verso 30. Desculpe, no verso 20, vamos no 29 novamente. Para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Se você puder, vá um pouco para frente, lá no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Curso da comunhão com Deus, para permanecermos juntos na caminhada rumo ao céu. Olha o que diz aqui no capítulo 1 de Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 1 no verso 27, onde ele diz assim: a unidade cristã na luta, é o título aqui da minha versão, a unidade cristã na luta. Ele diz, verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então olha só, acima de tudo, nós temos muitas responsabilidades nessa vida, nós temos muitos compromissos, nós temos muitas metas. Ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis o quê? Firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lembra que eu disse no início? Que nós aqui somos todos diferentes, não somos iguais. Uns aqui, sua força é cantar, mas se pedir para pregar, não tem. Outros sabem pregar, mas não sabem cantar. Outros não sabem nem cantar, nem pregar, mas sabem recepcionar. Nós temos na nossa igreja, lá no Parque Fernando, o nosso primeiro ancião,
que chama-se Ismael, está há muitos anos lá na igreja, que a marca dele, se colocar o Ismael para pregar, é difícil. Ele não tem a pregação como muitos outros têm. Mas ninguém recepciona, ninguém dá estudo bíblico melhor que esse ancião. Na minha opinião, tantas pessoas que ele dá estudo bíblico e leva ao batismo, é a força dele. Cristo usa naquele dom que emprestou a ele. Então ele diz aqui que nós devemos lutar juntos, um fortalecendo o outro. Então, se eu vejo que o irmão meu está fraco, ao invés de eu criticá-lo, eu vou ajudá-lo. E às vezes, para me ajudá-lo, eu não preciso me meter na vida dele. Eu vou orar por ele. Não vou ali ficar cutucando para procurar saber o que está acontecendo, a não ser que ele me procure e queira falar. Mas vou ajudá-lo de alguma forma. Ele diz: devemos estar juntos, lutando juntos pela a fé evangélica, com um só objetivo: concluir essa obra que um dia Cristo iniciou em nós. Qual foi o ano do batismo do irmão José Luiz? 21 de novembro de 93. Nesse dia iniciou-se a obra de Cristo. Cristo incluiu o irmão José Luiz no plano de redenção dele. Plano na sua vida, viu, irmão José Luiz? Não. Deus não tem um plano para o Ivan, para o irmão Wellington, outro para o José. Não. Deus tem um plano só, o plano de redenção. E Ele vai incluindo as pessoas nesse plano. Uns para uma coisa, uns vai fazer uma coisa, outros vão fazer outra. Mas todos fazem parte do plano de redenção que o nosso Deus tem no nosso favor. E o trabalho de Satanás é fazer com que aqueles que não conhecem esse plano nunca conheçam. E aqueles que já conhecem, que desistam. Que não complete. Que a obra de Cristo na sua vida fique pela metade. Houve um início, estava havendo um percorrer, e aí foi interrompida. Aí foi interrompida, por que você parou? Ah, porque falaram uma coisa de mim lá que eu não gostei. Ah, porque fizeram uma coisa comigo lá e eu não gostei. Ah, porque fulano me viu no supermercado e não me cumprimentou. E aí a pessoa interrompe a obra que Cristo iniciou na vida dela por causa de coisinhas. Lá onde nós moramos, alguns dizem que... Quem aqui já foi ali no NASP São Paulo alguma vez? Então, o NASP São Paulo está aqui, o bairro onde nós moramos é na frente. Nós levamos 5 minutos até o NASP. De carro é 5 minutos a gente leva até o NASP. Eu estudo, inclusive, no NASP. E é interessante porque as pessoas falam o seguinte, que aquela região ali, extremo sul de São Paulo, é a região onde se concentra o maior número de adventistas por metro quadrado. Você encontra adventistas em todo canto. Então, na sexta-feira, eu trabalho na associação. Na sexta-feira a gente trabalha até meio-dia. E às vezes eu passo no mercado. O que mais você encontra no mercado é o quê? É adventista. É um com a camiseta da educação, outro com a camiseta não sei do quê. Você quer encontrar adventista, vai quinta à noite ou sexta à tarde no supermercado. E às vezes você encontra um irmão, e você não vê, às vezes você vê, às vezes. Então as pessoas se magoam, não falou comigo, não me cumprimentou, não isso, não aquilo. As pessoas, Satanás, ele vai criando situações para levar as pessoas a interromper a obra que Cristo iniciou na vida dela. E por que essa obra é interrompida? Porque a pessoa ela está sem recurso espiritual. De um tempo para cá já não ora como deveria. De um tempo para cá já não leia, já não estuda a Bíblia como deveria. A lição da escola sabatina para ela já não existe. E aí
meu caro, vai faltando recurso, é igualzinho uma obra. Enquanto tem lá 20 sacos de cimento, não sei quantos metros de areia, a obra está acontecendo, mas aquilo vai acabando. Se a pessoa não reabastecer o mestre de obra, e chegar uma hora o mestre de obra estiver sem o quê? Sem material, sem recurso, o que ele vai fazer? Ele vai embora. Oh, você não está mais fazendo a obra na casa da fulana? Não, está sem material. Cristo está trabalhando em nosso favor, mas o recurso, o material para que essa obra continue sendo feita, somos nós que buscamos. Somos nós que temos que ir atrás. E aí, só para a gente concluir, se você for no verso 12, Filipenses capítulo 2, né? Desculpe, 2 verso 12. O que diz aí o título na sua versão? Desenvolvimento da salvação. A do senhor está igual a minha. Não sei, quando eu falo assim de versões, porque existem várias versões da Bíblia, e uns tem um título, mas a essência é a mesma. Ele diz assim, no capítulo 2, verso 12: o desenvolvimento da salvação, ou seja, salvação não é algo estático, que você, eu conquistei, agora posso deixar aqui, que está tudo bem. Não, a salvação precisa ser o quê? Desenvolvida. Isso significa dizer que, eu disse a você que eu sou adventista há 6 anos, praticamente. Quando eu completar 12 anos, a salvação da minha vida não pode estar no mesmo nível que está agora. É preciso que tenha acontecido o quê? Um desenvolvimento, um crescimento espiritual. Eu não posso ser o Ivan daqui a 6 anos, o mesmo Ivan que eu sou hoje. Ele diz assim, verso 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Se Paulo fala que aquela geração era pervertida, imagina de hoje, hein? Se Paulo naquela época diz que aquela geração era pervertida, ele diz uma geração que é pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Quando eu leio essa palavra aqui, me vem à mente tudo que eu já vivi na minha vida, desde os meus 15 anos até hoje. Tudo que eu enfrentei, seja na outra instituição, seja aqui, todos os desafios, todos os momentos que me veio vontade de chutar tudo para o ar, porque veio. Se aqui algum irmão dizer que nunca veio vontade de você jogar tudo para o ar, não vou dizer que você está mentindo, porque eu não posso julgá-lo, mas dificilmente tem alguém aqui que, nunca tive vontade de jogar tudo para o ar. Mas o que nos sustenta é esse recurso espiritual. Amém. O que me sustentou nos momentos mais difíceis. Eu me lembro que eu estava nessa instituição, como eu disse, eu tinha um ministério realmente estabelecido. Eu já estava como pastor dessas igrejas enormes que você vê por aí, fazia TV, fazia rádio, fazia isso, fazia aquilo. Eu tinha um ministério estabelecido nessa instituição. E foi quando a minha irmã, que era adventista, descansou. Aquilo foi um baque tão grande para mim, para minha família, que ali foi a última gota.
A minha irmã descansou no dia 31 de janeiro de 2016. No dia 4 de fevereiro eu estava pedindo para vir embora. E mal sabia eu que ali estaria começando uma nova jornada da minha vida. Resumindo, queridos, Cristo continua trabalhando por nós. Amém. Mas nós também precisamos continuar trabalhando pela nossa salvação. Amém. A salvação, ela não vai acontecer somente porque Cristo morreu por nós na cruz. Sim, Ele morreu por nós na cruz. Ele nos deu a redenção. Ele intercede em nosso favor. Mas já pensou, só para concluir, já pensou, tem aqui algum advogado aqui? Imagina um advogado defendendo você numa causa e ele usa vários argumentos para te defender. E você sempre interrompe ele e fala alguma coisa que não deveria falar. Ele vai dizer o que para você? No intervalo da audiência, se tiver. Fulano, estou tentando te ajudar. Mas você precisa me ajudar? Me ajuda a te ajudar, porque você está me atrapalhando. É isso que eu não posso fazer. Jesus deu a vida por mim, mas eu preciso fazer a minha parte. No meio dessa geração pervertida e corrupta, na qual nós não somos melhores do que eles, porque somos tão pecadores quanto eles, talvez até mais do que eles. Então, no meio desse mundo que nós vivemos, precisamos buscar constantemente recursos. Ele diz: se senta e calcula. Sabe o que é calcular? Raciocina. Quando ele diz que a pessoa que quer construir uma torre primeiro deve sentar e calcular, nós precisamos constantemente raciocinar. O que eu preciso fazer para fortalecer minha vida? O que eu preciso fazer para estar mais em comunhão com Deus? O que eu preciso fazer para abandonar esse pecado acariciado que eu estou vivendo? O que eu preciso fazer para me fortalecer na presença de Deus? Raciocínio. Se Cristo vê você se esforçando em estar em comunhão com Ele, o Espírito Santo que está nesse mundo vai lhe auxiliar e vai lhe ajudar. Amém. Eu pedi para o irmão Adilson, para o irmão José também, que a gente pudesse cantar um hino, que para mim é um hino assim, que para mim é um hino extraordinário, que é o hino Ó que Esperança, porque esse hino ele chama a nossa atenção para o que realmente um adventista precisa estar em mente. Esse hino, a sua letra chama a nossa atenção para o que é o adventismo, o que é realmente estar na comunhão com Cristo. Eu convido, nós vamos ter esse hino musical, e eu convido você, irmão, a não somente cantá-lo, mas observar cada letra desse hino que nós vamos presenciar nesse momento. Pois aguardamos
nós, verdadeiramente será o grande sinal de uma obra que ficou pela metade. Como eu disse, nós temos muitos objetivos, muitas metas, muitos desejos, mas a esperança da volta de Cristo precisa vibrar dentro de nós a cada dia. Amém. Convido você, irmão, a fechar seus olhos onde você está. E nesse momento, se você puder, que você faça uma breve reflexão dos anos que você vem caminhando nessa jornada. Certamente houve momentos na sua vida em que você enfrentou situações difíceis, de dor, de tristeza, de decepção, dentro ou fora da igreja. Momentos em que você de repente pensou que não suportaria. Mas veja o quanto Cristo cuidou de você naqueles dias. Amém. Veja o quanto Jesus tem te sustentado, mesmo em momentos que parece que estamos sozinhos. Amado Deus, nós oramos em o nome de Jesus neste momento. E nós, primeiramente, Senhor, damos graças a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua obra redentora. E nós te pedimos, Senhor, nos ajude a nos fortalecer. Se há alguém aqui nesse culto, neste momento, ou alguém que está acompanhando essa transmissão online, que desistiu, desanimou, ou percebe que está desanimando-se, fortalece essa pessoa, meu Pai. Amém. Renove suas forças. Esse irmão que talvez vai assistir esse culto posteriormente, que está afastado, que o Senhor possa renovar as suas forças. Amém. Que o Senhor possa dar forças a ele para que ele deixe de lado qualquer tipo de decepção, ou seja lá o que for que tenha acontecido, e ele possa estar na tua presença novamente. Amém. Senhor Jesus, cuide da tua igreja. A igreja de Pederneiras, meu Pai, é a tua filha ao qual o Senhor tem cuidado. Amém. Aliás, a igreja adventista, ela apenas se divide por motivos administrativos, mas a igreja é uma só, meu Pai. Amém. E nós te pedimos, cuida dos nossos irmãos. Amém. Cuida dos nossos familiares que de repente ainda não conhecem a Ti. Amém. Que o Senhor possa preparar o momento para que eles tenham a mesma experiência que um dia tivemos com o Senhor. Amém. Nós somos gratos a Ti. Continue conosco nesse santo sábado. Nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês. E em breve, provavelmente, Deus, os nossos anciãos, nos convidando, a gente faz um sacrifício e vem aqui, volta aqui estar com vocês. Amém. Deus abençoe. Um feliz sábado. Nós estaremos ali na porta cumprimentando os irmãos. Deus abençoe.